E aí, tia minha, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Edgão. Forte abraço pra vocês aí. Pintou a informação, notícia logo de cara pra você, de manhãzinha, pra vocês sempre estarem antenados aí sobre o assunto do nosso time do coração, o Vasco da Gama. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre a recepção lá em Manaus aos jogadores, comissão técnica. Vamos trazer aí também a atualização sobre os dois jogadores que está sendo bem ventilado aqui no Vasco da Gama, Pedro Henrique e Breno Lopes, e também vão trazer aí uma informação vinda da Turquia sobre Duqueiroz. Mas tudo isso, galera, após a vinheta. Pintou Informação! Este é o Pintou Informação. Bom, já chega deixando seu like, compartilhando o link aí para os seus grupos de WhatsApp. Quem não é inscrito, se inscreva aí que a gente tem a meta a ser batida até o final deste mês, beleza? 32 mil inscritos até o final deste mês. E a gente está bem próximo, falta menos de 400 inscritos aí para a gente poder bater os 32k, beleza? Vem fazer parte aí do podcast Cruz Maltino para você tá sempre antenado sobre o nosso querido e amado Vascão. André, e as informações, irmão? Fala, Digão. Fala, Cruz Maltinos. Bom dia para vocês, que hoje vocês tenham um dia abençoado, né? E vamos trazer informação. Mas antes vamos trazer também, aqui ó, Bet Nacional, tá? Bet Nacional, profetize com os melhores. Venha para a Bet Nacional, a bet de todos os brasileiros. A melhor casa de bets esportivas do Brasil espera por você. Faça sua fezinha nos seus jogos preferidos na Bet Nacional e sinta a emoção pulsar. Junte-se à comunidade que ama esportes e bets. Escaneie aqui ó, o QR Code, né, na tela e faça parte da Bet de todos os brasileiros. Viva a paixão dos jogos, viva a Bet Nacional. Com responsabilidade, tá, galera? Sempre. Tá aí, né? Faça o seu cadastro, né? Ajude o podcast, você vai estar ajudando, fazendo o seu cadastro aí. Outra coisa, Digão, bet de hoje, ó, o Vascão aumentou, tá para 1,30 hoje. Né? Cara, uma vitóriazinha do Vasco, de repente você botar aí a vitória do Vasco com uma casadinha aí com mais 0,5 de gol. Dá pra fazer umas múltiplas aí, legal. Fica atento aí. Mas vamos, acima de tudo, vamos pegar o lanterna do campeonato carioca. Então, só aí você já pode fazer sua fezinha com responsabilidade, tá? Aproveite. Vamos então para as notícias, Digão? Bora lá. Vamos trazer primeiro os relacionados, né? O jogo de hoje. Ontem o Vasco chegou em Manaus, daqui a pouco a gente vai trazer as imagens aí da chegada ontem à noite do Vasco em Manaus. Mas os relacionados para esse jogo são o Adson, David, De Luca, Eric Marcos, Galdames, o House, o João Vitor, o Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Medel, Paixão, Paulo Henrique, Prached, Espuma, Rayan, Rojas, Rossi, Serginho, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Né? Ainda tem gente que pergunta, pô, cadê o Payet? Cadê o Verratti? Payet está suspenso pelo terceiro cartão que ele levou no jogo contra o Flamengo, e o Verratti está se tratando das fissuras que ele tem na costela. Né? Espero que ele, não sei que se contra o Fluminense, mas de repente contra o Botafogo ele pode voltar, mas estão falando aí que talvez até depois do jogo contra o Botafogo. E aí, Digão, a gente tem os quatro que foram apresentados anteontem, estão aí, né? Tá à o Adson, né? O Galdames, o Vitor Luiz e o Keiler, né? E provavelmente 2 ou 3 aí já comecem até jogando amanhã. Bem provável do lateral esquerdo, né? Começar aí, tem a hoje grande é chance. Dia de jogo, tá? Hoje é dia de jogo. Ô André, deixa eu só botar aqui uma pontuação bacana. É que eu tive o contato aí e me passaram que o Paulo Henrique e o Léo estão pendurados aí. Então, ter total atenção sobre esses dois jogadores aí. Caso recebam mais um amarelo, eles estão fora do clássico diante do Fluminense. Só lembrando, galera, que o jogo ele teve uma mudança de horário. O jogo horário de Brasília às 9h15, horário de Manaus às 8h15 da noite. Tá com transmissão, ó. Tem aí. Você quer YouTube? Cazé TV. Você quer TV aberta? SBT. Você quer TV fechada? Sport TV e Premiere. Né? Então, bastante opção para você assistir. Né? Não perca esse jogo. Né? Assista lá.
A gente mais tarde aí tem o Almoça Vasco e tem também a Live Raiz, que a gente vai fazer meio que pré-jogo. Provavelmente até dentro da Live Raiz a gente segura mais um pouquinho até a escalação sair, né? Mas vamos falar um pouco da chegada do time lá, Digão? Com a chegada de Popstar, tá? Só falo isso. É isso, cara. Primeiro eu vou mostrar a torcida, né? Que invadiu o aeroporto. Cara, a torcida fantástica. Olha o tanto de gente no aeroporto lá em Manaus. Tá? Impressionante isso, cara. Não é à toa que tem aquele bordão, né? Manaus é Vasco. Tá aí. Manaus é muito Vasco. Nunca decepciona, né, André? Nunca decepciona Nunca. os vascaínos de Manaus. Isso é porque, assim, isso tá só aí dentro. Ainda tem a parte de fora lá também. Né? Aqui tem o momento que o time também estava chegando, o Ramon Dias. Inclusive, o Ramon, ele falou lá, né? Agradeço a todos que vieram nos receber. Um abraço grande e vamos ganhar amanhã. Olha a multidão aí. Confiante, né? Confiante também, o Ramon Dias. Confiante. Aí, ó. Aí. Tem gente que beijou a mão do homem. O homem. Aí o homem fica doido, né, cara? Que isso, gente? Aí, ó. Né? Deixa eu até colocar aqui novamente. Que ele tava falando aqui, eu acabei cortando. Aqui, ele fala aqui no final do vídeo. Desculpa, eu acabei cortando. Mas vamos lá, ó. Agradeço a toda a gente que nos vino visitar. Les mando um abraço grande e vamos a ganhar amanhã, né? Vamos a ganhar. Aí, ó. Olha aí. Né? E outro cara que virou muito ídolo tá aqui, né, cara? Galera é apaixonada no Medel, né? Aí que maneiro, cara. Muito bacana, né, cara? Maneiro, e aí, maneiro. Tem gente que quer ainda colocar a gente como sexta, sétima, oitava força no Brasil de torcida. Isso é absurdo isso aí, cara. Pode colocar em qualquer lugar do Brasil, é desse jeito. A gente viu semana passada, a gente viu semana passada em Brasília, vimos em Uberlândia, né? Vimos agora Manaus, a gente vai ver Cariacica, a gente vai ver também lá na Copa do Brasil, né? Inclusive o jogo da Copa do Brasil será no dia 27, já está decidido, né? Lá em Itajaí. Os ingressos vão ser meio salgados, mas a gente vai trazer mais informações aí. Interessante, gostei. O povo de Manaus nunca nos decepciona. Ô André, traz atualização aí sobre os dois jogadores que estão sendo bem especulados aí no Vasco, tanto o Pedro Henrique quanto o Breno Lopes. Dois jogadores que, na minha concepção, falo mais uma vez, cairia como uma luva nesse time do Vasco, tá? É isso aí, Digão. Ontem, o Pedro Henrique foi relacionado, né, para o jogo, e o presidente do Inter acabou falando um pouco sobre ele. Vamos ouvir aqui o que ele falou. Jogador internacional, tem contrato, veio para cá, né, está à disposição do treinador, não tem nenhuma proposta formal, oficial na mesa, são sondagens, especulações, algumas informações que a gente fica até sabendo pela imprensa, e portanto faz parte do grupo e continuar fazendo, e se chegar alguma, tanto pelo Pedro como qualquer outro atleta, nós vamos avaliar, e se for de interesse para o clube, importante para o clube, a gente vai... É importante deixar claro isso, né, que as coisas elas têm que ser relacionadas, até porque nós nos relacionamos com os clubes, são com os clubes, né, e portanto o internacional tem que ser procurado e a palavra final será do internacional, né? Então a gente aguarda se algum contato for feito, e não via imprensa ou via terceiros, mas sim entre clubes, isso não só do Vasco, como outros clubes que têm se manifestado aí pela informação de vocês, né? A gente, na medida que chegar, vai analisar. Digão, é claro que existe aquele joguinho, né? Não tô sabendo de nada, né? Não tem isso, né? Cara, vamos aguardar. Daqui a pouco eu vou trazer uma informação aqui falando um pouco mais sobre o Pedro Henrique, né? O Pedrosa trouxe algumas informações falando dele, do Breno e também sobre o do Queiroz. Mas vamos aguardar, cara, porque, cara, a gente uma estratégia também, né, André? A gente sabe que rola esse jogo. Ninguém me disse. É igual assim. Lá, semana retrasada,
O Germán Garcegrova ligou para o Alexandre Matos. Perguntou: tem alguma coisa com o Carlito Palacios? Não, não tem. E pode ser que amanhã, ou hoje ainda, porque amanhã é o último dia, ou até hoje, o Boca anuncie o Palacios lá, a compra do Palacios. Então, assim, cara, existe muito jogo dos times. Às vezes o combinado fala: ó, irmão, vamos negociar aqui, mas se alguém perguntar, não tem nada não, segura. Até para não criar. Porque às vezes se o presidente do Inter falar: não, o Alexandre Matos está negociando, o Vasco não, o Vasco fez uma proposta, pode chegar outro clube e querer atravessar, virar confusão, virar leilão. Então, assim, e a gente viu esse caso também muito parecido com o do Sforza, né? Apesar que, por mais que o pessoal lá do News tenha reclamado, chiado, mas eles mantiveram a palavra deles, tá? Eles seguraram a negociação, o acordo que tinha sido feito foi seguro até o dia de ontem. Ontem se assinou Vasco e News. O Sforza ainda não assinou, porque ele tem que fazer o exame médico antes de assinar, né? Então ele deve assinar o contrato no início da próxima semana, mas entre Vasco e News já está assinado os contratos, né? O Sforza, pelo menos assim, em parte já é do Vasco da Gama. É claro que falta só os exames dele e a assinatura dele. Isso deve acontecer entre segunda e quarta-feira, né? É meio de carnaval, é meio complicado, mas ele tem que fazer os exames antes. Então, isso aí até semana que vem o Sforza tá resolvido. Então, isso assim, aí, o que pode acontecer é isso, né, Digão? Muito esconder o jogo, né? É um trunfo que o Inter tem e pode ser até um pedido também do próprio clube que está negociando, no caso o Vasco, porque, querendo ou não, em termos de negociação, tem uma aproximação entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Internacional. A gente está nítido isso, né? Está sendo bem notório, né? Então, não preciso nem ficar citando nomes aqui de jogadores que veio de lá para cá. Então tem uma certa relação positiva entre as duas diretorias aí, Vasco e Internacional. Teve e Breno Lopes, cara? Tem alguma coisa? Só para terminar, teve uma negociação recente entre Inter e Vasco, que foi a questão do David. Teve. O empréstimo do Kehler. Sabendo. Quando soube, teve a do Kehler agora também, que ninguém sabia. Quando soube, já estava tudo negociado. Então, assim, existe a relação. Né? E o pessoal sabe do Inter como funcionam os modos operantes do Vasco. Então, você perguntou sobre o Breno Lopes. Breno Lopes, que foi uma notícia dada em primeira mão pelo Matheus Gilbert, o Gilbert, né? E alguns veículos confirmaram nos últimos dias. E ontem, de tarde, era por volta de umas 6, e a gente estava na live Raiz, o pessoal lá do Nosso Palestra, que faz cobertura só de Palmeiras, né? Sim. Eles trouxeram a informação que o Vasco e o Breno Lopes mantinham conversas, né? Mas o atacante começou a criar dúvidas para se sairia do Palmeiras ou não, né? Acho que alguém andou conversando com ele e ele ficou na dúvida, né? Seria ou não. E acabou que ontem, por volta de 10 horas da noite, o próprio Matheus Gilbert, que trouxe a matéria, a informação em primeira mão, ele trouxe também essa informação, que o atacante Breno Lopes mudou de ideia e não quer transferir para o Vasco. O jogador entende que pode brigar por vaga no time titular do Palmeiras. Né? Assim, agora a gente tem que aguardar. A gente não sabe, as coisas mudam muito rápido. Né? Já tinha esse rumor à tarde, né, no final da tarde, início da noite, e o Matheus Gilbert trouxe essa informação ontem à noite. Né? Vamos aguardar, né, sobre essa questão. Até o Lucas Pedrosa ontem, era por volta já de quase 10h30 da noite, ele trouxe informações sobre os 3 jogadores. Né? Eu trazer aqui, o Lucas Pedrosa trouxe a mesma informação de... Aí era no caso de anteontem, entre Vasco e PH, tudo certo. O Vasco tem que acertar com o Internacional. E aí ele falou que não tinha atualizações sobre o Breno Lopes. E aí entra o jogador que ganhou muita força ontem, que foi o Duqueiroz, que foi o pessoal da Itatiaia que trouxe em primeira mão, depois o pessoal do GE confirmou, né? O próprio Nicola também falou com o empresário falou que o negócio estava caminhando para um empréstimo de 1 ano. E aí o
o Pedrosa trouxe a informação, né? Antes dessa questão do Pedrosa, também teve mais 2 informações, que veio uma da Europa, né? Que foi o Ekrem Kodur falando que... Isso é bom, hein? Que é o turco, que ele... Cara, ele pra mim, depois do Fabrício Romano, é o cara mais expert no mercado da bola e com os anúncios mais certos que existem. Mundial, né? Mundial. A nível mundial. E ele trouxe essa informação, que o Vasco da Gama e o jogador já estavam apalavrados, né? Entre o jogador e o Vasco da Gama já estava tudo ok. Mas aí, por volta de 6h15 da tarde, o Joel Silva, ele não tá mais no lance, ontem ele até se despediu do lance, né? Tá freelance agora. Ele não tá no lance, mas virou freelancer agora, né? Até ser contratado. Né? Ele trouxe a informação que o Vasco teve uma concorrência, que o Botafogo entrou na contratação, pela contratação do Queiroz. Né? Inclusive que o Botafogo teria feito proposta oficial pelo jogador junto ao Zenit. Né? E eu tô naquela assim, eu tô achando que o Botafogo foi pro Zenit e o Vasco foi pro jogador. E agora a gente vai ver quem vai medir força e como é que vai ser isso. Mas aí, voltando ao Pedrosa, ele traz a informação do Queiroz, é o que foi divulgado amplamente hoje, mas primeiramente anunciado pela Itatiaia e avancei. Isso aqui, no caso, foi ontem, tá? Que ele falou. Caso foi ontem. Foi indicação da comissão técnica, confirmando aquilo que a gente tinha falado, porque o do Queiroz é do mesmo empresário do Cuejá, do Emiliano e do Ramon Dias, entendeu? São os mesmos empresários. Então, só confirmando que foi uma indicação da comissão técnica. Sim. E ele fala uma outra situação aqui, ó, que nunca pediu Liseiro e o Alisson, tá? O do Queiroz é o nome que o Vasco quer. Negociações em andamento, tá? Então, essa questão do Queiroz aí vai depender muito. Tem que ver essa questão do Botafogo, se realmente tem. Corinthians é carta fora do baralho, apesar de ontem à tarde o pessoal do UOL tentar falar isso. O Nicola reafirmou que não tem nada entre Duqueiroz e Corinthians. Até pelo lado do Corinthians não tá nem sequer ventilando o Duqueiroz lá de volta. Não, de lá não tem nada, né? E aí o Nicola afirmou novamente que o único que estava negociando era o Vasco, mas eu não duvido do Joel. O Joel, ele é um cara que acerta pra caramba, tem muita informação, então eu não duvido do Vasco. Como o Alexandre Matos sempre faz, ele vai lá, conversa com o jogador, fala de projeto, né? E aí depois ele vem com a proposta por time. O Botafogo provavelmente foi para uma proposta com o time e não falou com o Duqueiroz. E agora a gente vai saber qual vai ter a maior força. É claro que eu acho que o Botafogo, a proposta do Botafogo vai ser até por uma aquisição, né? A do Vasco já era uma coisa pensando no empréstimo, até porque o Duqueiroz ele tem contrato com o Zenit até final de 28. Então, cara, vamos ver como vai ser. Eu normalmente vejo que sempre pende mais para a vontade do jogador. Mas a gente também não sabe se o Botafogo vai fazer uma proposta boa. O Botafogo tá tirando para tudo quanto é lado também, né, André? A gente não pode ficar contando que eles vão contratar todo mundo, né? vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Estadual. Não vai ter espaço para todo mundo que eles estão contratando. E tirar um menino que tem tudo aí. Aí vai pelo que você falou. Vai pela ideia do jogador. Ele vai ir para brigar para ser titular, vai ser titular do time? Ou ele quer ficar no banco? Sei, para ficar no banco, fica lá na Rússia. Então lá pelo menos tá jogando. E né? Aí, então, não, ele possa fazer a melhor escolha, né? Para ele. Tem uma última informação que saiu ontem também. O pessoal do lado da Atenção Vascaínos trouxe a informação parecida com a do Pedrosa, parecida com a do Nicola, tudo, que a negociação para contratar o Duqueiroz evoluiu muito na tarde de ontem, né, da quarta-feira. O clube negociou um empréstimo com compensação financeira. O negócio, segundo a Atenção Vascaínos, ainda depende do aval da 777. Né? O empresário da tela negou o interesse do Corinthians. É a mesma informação do Nicola. Né? Não tem interesse do Corinthians. Então, eles têm tá bem falado que a encaminhado, negociação é com isso. Então, assim, tá bem encaminhado. Né? Então, vamos aguardar para ver. Hoje deve desenrolar alguma coisa disso. Acredito que até o final de semana, antes do Carnaval, a gente tem algumas novidades aí de jogadores que possam estar chegando. Principalmente com relação ao ataque e principalmente com essa questão aí, porque eu acho que essa do
do Queiroz, eu, digamos, sendo bem sincero, eu nem vejo ele vindo muito para a posição do Paulinho. A substituição Eu vejo ele para primeiro. Eu vejo ele pra vejo ele. primeiro. Lembra que o Emiliano falou que queria um volante? Sim. Eu vejo ele para muito primeiro nessa volante. posição, para primeiro volante. Você Também pode acho. armar ali um time, de repente, com 3 volantes bons. Você pode trabalhar ali com o Duqueiroz, né? Você vem ali, na frente dele viu o Sforza e o Galdames, Você ganhamos. entendeu? E o E Paê o Paê flutuando na meiuca. e 2 atacantes. É. Né? Ou você pode vir com Duqueiroz e Galdames, né? E que eu acho o Galdames bem mais substituto do Paulinho e do Jair. Jair, e vir com o Paê e vir com 3 atacantes. Sim. Você pode vir. Você pode vir com Adson, com Verratti e de repente o Pedro Henrique, se o Pedro Henrique fechar. Entendeu? Você tem essa possibilidade de trabalhar dessa forma. E o lado bom disso daí, André, é que tanto o Adson quanto o Pedro Henrique, eles voltam para ajudar na marcação. Sim. Então deixaria o Paê um pouco mais à vontade dentro de campo aí, que o Paê não tem... Cara, sem brincadeira nenhuma, o Paê não pode marcar. O Paê tem que flutuar durante o campo todo ali, fazer sua magia acontecer para poder criar espaço, criar oportunidades para gol. É a mente pensante do time, não tem outra, né? Isso aí. Então é isso, digamos, por hoje, assim, de agora de manhã, vamos ver durante o dia, a gente tem o Almoça Vasco, tem a Live Raiz, que vai ser quase que um pré-jogo, né? Vamos aguardar hoje as informações. E galera, deixe seu comentário aí o que você achou dessas informações que nós trouxemos. Né? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, a gente está aí pertinho, menos de 400 pessoas para a gente bater os 32 mil, né? Deixe seu like também para que mais pessoas, às vezes você não quer compartilhar, a gente pede, se for possível, compartilhe esse vídeo. Se você não quiser, deixe só seu like. Só de você deixar o like, ele já se torna relevante e o próprio YouTube indica ele para mais pessoas, tá? Então deixar aqui meu bom dia para todo mundo, né? Para você também, Digão, galera que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe o dia de vocês e a gente se vê aí durante a programação. Tamo junto, André. Valeu, rapaziada que tá aí do outro lado. Deixe seu like, compartilhe o link. E quem não é inscrito, se inscreva. Não esquece aí também não, a Bet Nacional, a Bet do brasileiro. Uma curiosidade sobre a Bet Nacional, ela tá entre as 3 melhores do mundo, tá? E a única nacional, a única brazuca que tá aí entre as 3. Né? Enfim, tamo junto aí, faça essa fezinha aí com responsabilidade. Tamo junto, até mais. Abraço. Pintou informação.